Sérgio Pérez, como você é burro. Eu gostaria de passar os próximos 10 minutos chamando o Sérgio Pérez de burro e enumerando todos os motivos que sustentam a teoria de que faltam alguns neurônios para este homem. E não venham me dizer que o Helmut Marko deu Red Bull para AlphaTauri, para o Daniel Ricciardo ter o desempenho que teve, porque isso foi mérito do piloto australiano. O que o Sérgio Pérez fez na primeira curva do GP do México é desinteligência pura. Este homem jogou o seu emprego fora na Red Bull. Não é possível que esta pessoa, que este ser humano, tenha tanta incompetência por trás de um carro de Fórmula 1. Dá para dizer que o Sérgio Pérez é o equivalente do Eliseu Salazar dos tempos modernos. Pesquisem, crianças, do que eu quero dizer. GP do México de Fórmula 1, mais um show de Max Verstappen, mais um show de competência da Red Bull. Aliás, o Max Verstappen alcançou o Alain Prost número de vitórias, vai alcançar até o final do ano o Sebastian Vettel e será o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1. A palhaçada que o Pérez fez hoje, ao tentar colocar 3 lado a lado na primeira curva, tentando passar o Charles Leclerc por fora e quase comprometendo a corrida do piloto da Ferrari, é o que eu posso dizer de capítulo final da trajetória do piloto mexicano na Red Bull. Para mim tá líquido e certo. Depois dessa, não tem mais volta pro Sérgio Pérez. Eu acho que o Daniel Ricciardo vai assumir esse segundo carro na Red Bull em 2024, porque soma todos os pontos do Verstappen e ele não só ele poderia vencer o campeonato de construtores para a Red Bull sozinho, como ele tem mais que o dobro de pontos que o Sérgio Pérez hoje. É humilhante, é acachapante. E sim, o Pérez vai perder o vice-campeonato para o Lewis Hamilton, com ou sem punição, com ou sem desclassificação. Eu estou gravando esse vídeo às 19h22 de 29 de outubro de 2023, então não sei se teremos punições ou desclassificações como aconteceu nos Estados Unidos, mas se não tivesse punição, o Lewis Hamilton já estaria na frente do Sérgio Pérez na segunda posição do campeonato. Isto vai acontecer, senhoras e senhores. Faltam 3 etapas para esse campeonato mundial terminar: Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi. Hamilton vai acumular os 20 pontos necessários para ultrapassar o Sérgio Pérez e vai ser vice-campeão do mundo. É fato. Por quê? Porque o Sérgio Pérez realmente, olha, ou bagunçar a cabeça do mexicano, ou ele é de uma incompetência atroz, porque não é possível a quantidade de bobagens que ele fez ao longo da temporada. Coisas que foram responsabilidade dele. Tudo bem, eu não quero aqui dizer que tudo é culpa do Sérgio Pérez, porque afinal de contas, pense em toda a pressão que Helmut Marko fez na cabeça do piloto mexicano. Porém, o que aconteceu hoje é simplesmente revoltante. Não que o Sérgio Pérez fosse vencer a corrida, não ia vencer. O Verstappen ia jogar os 20 segundos de diferença, tudo bem, colocou 14 em cima do Hamilton, porque é o Hamilton. Aliás, Hamilton conquistou a segunda posição e a volta mais rápida. E ele fez isso porque é Lewis Hamilton. Ele de pneu médio, sabendo que os pneus médios iriam desgastar mais na segunda parte da corrida, ele conseguiu progressivamente abrir vantagem em cima do Charles Leclerc, que foi o terceiro, que estava com pneus duros, que iriam desempenhar melhor depois de um determinado período da segunda parte da corrida, já que essa corrida foi dividida em 2 partes, e ele ainda assim conseguiu manter a segunda posição. Eu corto meu braço esquerdo se Sérgio Pérez algum dia conseguiria fazer a mesma coisa que Lewis Hamilton, mesmo com a nave alienígena que ele tem nas mãos, chamada Red Bull RB19. Não iria acontecer. Defensores do Sérgio Pérez, me perdoem, eu não tenho nada contra o piloto mexicano, mas para mim deu. Depois de hoje, sinceramente, insisto, eu ficaria 10 minutos citando todos os motivos pelos quais o Sérgio Pérez deve perder o emprego. E olha que eu não concordo com aquilo que sai da boca do Helmut Marko. Aquela mente doentia do cara que a gente nem sabe mais o que faz na Red Bull. Falando um pouco da corrida, como eu disse, dividida em 2 partes, porque o Kevin Magnussen bateu forte
A Haas suspeita que foi problema de suspensão. Então, Verstappen já estava abrindo vantagem na primeira metade da corrida, mas com a batida do Magnussen, bandeira vermelha, ele voltou a abrir essa vantagem durante a segunda metade da prova, tanto que chegou 14 segundos à frente do Lewis Hamilton. Eu quero destacar como piloto do dia, na minha modesta opinião, Lando Norris. Porque o Lando Norris comeu o pão que o diabo amassou, ele largou lá de trás e foi progredindo na corrida até alcançar o top 5 da prova. Carlos Sainz terminou em quarto e o Lando Norris terminou em quinto. Muito se discutiu sobre as manobras do Carlos Sainz, principalmente diante do George Russell. O Russell que ficou boa parte da segunda metade da corrida atrás do Carlos Sainz, mostrando que não é só a estratégia que vale às vezes na Fórmula 1, tem que ter a condução do piloto. O Hamilton conseguiu fazer com que os pneus médios durassem metade de uma corrida e abrindo vantagem em relação ao Leclerc, que estava com pneus duros e com um desempenho teoricamente melhor. Já o George Russell não conseguiu ultrapassar o Carlos Sainz e no final foi ultrapassado pelo Lando Norris, que veio lá de trás passando todo mundo. Excelente corrida do piloto inglês e quase foi ultrapassado no final, no caso o George Russell, né? Quase foi ultrapassado no final pelo Daniel Ricciardo, que é outro destaque, porque finalmente marcou seus primeiros pontos desde que retornou à Fórmula 1 e concordo com a transmissão. Melhor corrida do Daniel Ricciardo em anos, tá? Há muito tempo que a gente não vê o piloto australiano correndo tão bem assim. E foi uma prova que no final das contas se apresentou com algumas alternativas bem interessantes, principalmente na segunda metade, depois da batida do Magnussen. Algumas ultrapassagens sempre no mesmo ponto, porque o circuito do México ele é mais complicado para ultrapassar, muita área suja fora do trilho de pista, o que dificulta a vida dos pilotos que querem conquistar posições, mas uma prova mais interessante do que eu imaginava, bem mais divertida do que eu esperava e mais movimentada do que aparentava ser. Eu particularmente tenho problemas com essas provas à tarde, sabe, 4h30, 5 da tarde, sabe aquela coisa do sono? O GP dos Estados Unidos seria mais ou menos a mesma coisa se não fosse aquele jogo de xadrez de posições, que muito interessante, de novo, o GP dos Estados Unidos por conta das estratégias de pneus. E aqui no GP do México também podemos dizer que os pneus foram determinantes, porém, de novo, não adianta você ter uma boa estratégia se você não tiver os pilotos certos para executar essas estratégias que são coordenadas pelos estrategistas. Ainda acho que o estrategista da Mercedes não manda tão bem quanto a estrategista do Verstappen, porque esta mulher, que é a estrategista do Verstappen, é uma mulher, cara, ela merece o prêmio do funcionário do ano, porque tem um carro excepcional nas mãos, tem uma grande estrategista e o melhor piloto do grid. É claro que a Red Bull vai ser imbatível durante muito e muito tempo. Acho que as outras equipes precisam torcer para que o Adrian Newey erre na mão do próximo carro, o que é algo bem difícil, pelo menos para as próximas 2 temporadas, porque mudança de pacote técnico da Fórmula 1, as mudanças mais sensíveis só vão acontecer em 2026, então a gente vai ter que aguentar mais 2 anos da Red Bull sendo extremamente competitiva. Enfim, próxima corrida, GP de São Paulo. Não é GP Brasil, GP de São Paulo, entre os dias 3 e 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Se você vai assistir essa corrida em loco, olha, aproveita, boa sorte para você, tentando não entrar em perrengue e desfrute a corrida, vai valer muito a pena. Lembrando que o GP de São Paulo vai contar no sábado, no dia 4 de novembro, com a corrida sprint, ou seja, a classificação para domingo acontece na sexta-feira, à tarde, e o quali para a corrida sprint acontece no sábado de manhã, com a corrida sprint acontecendo no sábado à tarde. E é isso. Gente, eu peço até desculpas pela forma como eu me reportei ao Sérgio Pérez, mas a minha indignação com este homem chegou em níveis estratosféricos. Eu até entendo que ele está passando por uma situação muito complicada na Red Bull. Eu acho que ele foi muito sacaneado. É muito triste a forma como vai terminar a passagem do Sérgio Pérez na equipe dos energéticos.
Acho que o Helmut Marko tem muita responsabilidade nisso, assim como o Helmut Marko fritou outros pilotos, como o Daniel Kvyat, como o Alexander Albon. Enfim, tudo bem, todos esses pilotos foram comidos vivos pelo Max Verstappen em termos de performance, porém o Marko teve uma contribuição bem negativa em todas essas carreiras. O próprio Pierre Gasly, que quase tem a carreira encerrada por causa do Helmut Marko, teve que dar a volta por cima na mesma AlphaTauri e agora está estabilizado lá na Alpine. Ele também foi vítima dos mandos e desmandos do Helmut Marko. Mas olhando para todo o conjunto da obra do Sérgio Pérez em 2023, é difícil defender esse moço. Tá difícil defender o piloto número 11 da Red Bull. E depois do que aconteceu hoje, eu acho que é fim da linha, está decretado o fim da jornada do Sérgio Pérez lá na Red Bull. É bom ele começar a olhar para o lado da Williams para tirar a vaga do Logan Sargent antes que o Felipe Drugovich assuma aquela vaga. Fica a dica, Sérgio Pérez. E antes de terminar, deixa eu dizer de forma empolgada, porque foi o GP do México, né? Tequila, tacos, burritos, toda aquela gastronomia mexicana maravilhosa. Isso me incentiva a dizer: Viva México, cabrón!